Olá a toda a gente, bem-vindos a mais um episódio do Hora é Essa. Hoje temos aqui a minha querida Isabel Machado. Olá Isabel, diz bom dia às pessoas. Olá Francisco, para já devo dizer que estou muito contente de estar aqui, dar-te os parabéns por este podcast. Muito obrigado. És um homem dos 7 ofícios e com muita ousadia, não é? Porque o podcast também não é fácil. Não é? Sim, tem aqui dá algum trabalho, é verdade, mas dá muito gosto também. E poder trazer-vos a ti e a vários colegas cá a casa também sabe muito bem. Espero que a seguir possas conhecer o meu primogênito. Quando chegaste estava ali meio rabuja, mas... Eu já o conheci, mas espero ainda apanhar. Estava mesmo a dormir, não é? Estava coitadinho. Quase a adormecer, é a pior altura. Olhem, para quem não conhece a Isabel Machado, e usando uma expressão inglesa, shame on you, é uma das principais referências literárias portuguesas na área do romance histórico. É dona de uma prosa muito bonita e também de uma simpatia que eu acho que já não se usa muito. Só aqui uma mini história para quem ainda não conhece a Isabel. Eu conheci-te num evento de livros históricos já há uns quantos anos. Tinha acabado de lançar o Vida Censurada. Estavas lá tu, o Ricardo Correia, a Diana Barroqueiro, A Sara Rodi, a Patrícia Madeira. E espero não estar a esquecer de ninguém. Se estou, peço imensa desculpa. Conheci a Isabel. E passado uns meses, um ano e meio, já não sei, com a lata que me caracteriza, mandei-lhe um e-mail a dizer: olha Isabel, estou a escrever um livro. Na altura ainda não era Bastardos de Hitler, tinha outro nome qualquer que eu já nem me lembro. Não queres ler e dizer-me o que é que tu pensas? E Isabel, se fosse uma pessoa mais normal, digamos assim, teria dito: ó Badamec, vai à tua vida e não me chateis. E diria isto de uma forma simpática. O que a Isabel me respondeu foi: sim senhor, manda que eu leio. Portanto, demorei o meu tempo. Está bem, mas uma leitura de uma obra tão boa, não é? Demora o seu tempo. Então a Isabel teve a simpatia de dar-me, é mesmo esta expressão, dar-me o seu tempo para me ajudar a melhorar o meu livro. Já me estás a pôr em trabalhos, porque então, também deves receber pedidos, não é? Já recebi é das coisas que, em geral, a gente diz que não, porque não tem tempo. Pois, mas tu disseste-me que sim, pá, muito agora, obrigado. Tu já me disseste agora no podcast, bem. Não te preocupes. Mas fica aqui imortalizado o meu agradecimento porque fiquei mesmo sensibilizado como é que uma pessoa tão já conceituada nesta área e não me conhece assim de lado nenhum, viu-me uma vez e disse-me: sim senhor, manda que eu... Ser conceituado também é logo uma coisa que eu ponho aqui em causa, não é? Mas para já também tive simpatia por ti. Depois o tema interessou-me logo imenso. Agora estava-me a lembrar como era o primeiro título, também já não me lembro. Era aquela coisa das crianças do Covil. As crianças do Covil, era isso mesmo. Mas depois o meu editor, de Hitler ficou muito bom. O meu editor, sabiamente, o Luís Corte Real, disse-me: este título é terrível, vamos mudar. E em boa hora o fez. Olha, fica aqui então o agradecimento. E já agora, para dizer que é um tema que vale muito a pena ler, porque é um tema de que não se fala, não é? Que é as crianças, sim. Os órfãos da Segunda Guerra, fala-se pouco e, portanto, eu gostei imenso de ler o teu livro. Olha, muito obrigado. Pronto, fica aqui eternizado o agradecimento e pronto. Isabel, tu és professora, jornalista, as tuas reportagens já receberam prémios, foste pivô de canal. O que é que levou esta mulher tão multifacetada a de repente resolver: não, eu quero mesmo escrever um livrinho? Olha, tenho pouco trabalho, tenho pouco a fazer, vou escrever um livro. Não, acabou por ser... Não foi tanto uma decisão minha, é engraçado. Sério? Portanto, foi uma proposta, por incrível que possa parecer, uma proposta da Esfera dos Livros, em 2010, na altura em que o romance histórico estava a explodir, e um amigo meu que trabalhava para a Esfera lembrou-se, e que era o meu colega da Faculdade de Letras, e portanto temos uma grande amizade, ele conhecia a minha escrita, etc. Lembrou-se de me lançar esta. Foi assim. E eu disse logo que sim. Aliás, é uma coisa engraçada. Eu que nunca sonhei escrever um livro. Há pessoas que têm esse sonho. Sim, sim, sim. Eu nunca tive. Apesar de sempre escrever desde miúda, mas nunca tive aquela coisa que é lançar um livro. Foi a única vez na minha vida, até hoje, em que eu disse, sem pensar que sim, no segundo em que ele acabou a frase. Gostavas de escrever um romance de história? Disse, claro que sim. E depois, claro, que vem a ansiedade toda a seguir, não é? A ansiedade clássica que tem que haver quando escrevemos. Sim. Mas no momento não houve. De facto, eu pensei, gosto de escrever, natural. Eu sou de literatura e tenho uma paixão por história. E eu achei que aquilo, mas carga de trabalhos em que me meti, mas E veio-te logo o tema do primeiro livro. O teu primeiro livro é o do... É Isabel I de Inglaterra e o seu espião português. Exatamente. Veio-me o tema, na verdade... eles na altura falaram eu tenho uma grande ligação à Inglaterra desde miúda e eles falaram na possibilidade de uma figura inglesa que estivesse ligada a Portugal. Falou-se na Rainha Isabel I, na Rainha Vitória, deu-se assim alguns nomes. Depois escreveste sobre ela também? Eu também escrevi, mas primeiro comecei pela Isabel I
que eu admirava muito, e já conhecia um bocado a história dela, um trabalho que tinha feito na faculdade, muitos anos antes, e avancei por aí. E agora, o espião depois foi uma sorte, porque tropecei nele em Inglaterra na pesquisa, nem sabia que ela tinha tido um espião, um médico e espião português, judeu, cristão novo, e fui por aí. E, portanto, aí escolhi uma mulher de força, não pode ser mais conhecida, não é? Certo. Portanto, não fui depois, noutros casos, na nossa. Mas pronto, se calhar já vais perguntar a seguir. Não, desbobina tudo. Depois fui para outros casos, fui escolher pessoas que não eram conhecidas, tirá-las do esquecimento, mas nos 2 primeiros, de facto, foram 2 mulheres extraordinárias, mas que é a história de Portugal também. Sim, sem dúvida. Quer a Isabel I, quer a Rainha Vitória, é o cruzamento da história de Portugal e de Inglaterra, que é super interessante. E que tem coisas que nós não aprendemos, não é? Mesmo. Aliás, eu acho que uma das principais valências do romance histórico, agora falo por mim que é dos géneros também que eu mais gosto de ler, sempre gostei de história, nós na escola aprendemos a história, digamos, técnica. Aconteceu isto, decora a data. E por isso é que é chata, não é? Se não tiver um bom professor, às vezes pode ser muito chata para os alunos, é verdade. Os livros não, dão-nos o enquadramento que muitas vezes nós não conhecemos, às vezes são muito mais interessantes. O espião português na corte inglesa acho que é muito mais interessante do que muita coisa que se aprende na escola. Já me aconteceu, não sei se já te aconteceu isto, teres pessoas a dizer-te: olha, nunca gostei de história, nem sabia que gostava de história, mas li um livro teu e papei aquilo num instante. Eu acho que os autores de romance histórico mais ouvem e é ótimo, é maravilha. Eu sempre gostei de história, mas porque tinha o meu pai em casa desde sempre, portanto era uma paixão ali na família. Mas reconheço que muitas vezes as aulas de história e os manuais dos professores muitas vezes também não têm culpa. Claro que há uns mais apaixonados do que outros, sim, não é? Sim. Naturalmente. Há bons e maus de todo Mas lado. os manuais também não ajudam, não é? Aquilo é uma série de conceitos, de datas, e depois há uma coisa que o romance histórico faz, eu acho que isso é que é o grande interesse, é que humaniza as figuras históricas. Sim. Essa é que é a grande coisa. De repente, em vez de ser uma chatice tremenda de fizeram isto, o que é o feudalismo, todos nós nos lembramos de chatice. Não. Trazem pessoas, o que é que eles sentiram, o que é que eles fizeram, o que é que eles sofreram, o que é que eles amaram, e a história passa a ser vivida por pessoas como nós. E aprendes a mesma que é o feudalismo, mas em vez de estares a decorar definições, mas aprendes mesmo. Exatamente, estás a ver por aquelas personagens como é que funcionava aquele sistema. E nunca mais te esqueces. É isso que é curioso. Nunca mais te esqueces. Porque é histórias. Sim, estás a aprender, não estás a decorar, não é? Eu acho que é isso que, pelo menos não como professor, também de certeza que acontece disso. A coisa que eu detesto dos meus alunos é que eles empinam ali para o teste e acaba o teste e depois já não se lembram de nada. Isso não é aprender. Pois não. Isso é ser um papagaio, não é? Pois não. Mas eles têm de ter interesse para reter as coisas. Qualquer pessoa, não é só alunos, qualquer pessoa. Todos nós. Tem que gostar do que está a ler, não é? Eu digo sempre uma coisa: qualquer ser humano, e tu vais ver para o teu filho, que ainda não. Qualquer ser humano, de qualquer cultura, de qualquer época, adora ouvir histórias. Sim, claro. Sem dúvida alguma. Não é? Portanto, qualquer coisa que tu ensines com um enredo interessante. Até matemática, imagino eu, mas quer dizer, tudo pode ser. Matemática já exige uma capacidade bastante mais. Mas tudo é possível. Sim, claro. Vais captar o interesse, o gosto, a paixão e, portanto, a história é muito mais ainda, não é? Que é fascinante saber o que é que aquele fez, como é que eles faziam, como é que amavam, como é que traíam, tudo isto, não é? Como é que chegam àquela guerra. Não é? Tudo o que está por trás, o que é que eles sofrem para chegar ali, não é? Houve uma guerra, este ganhou, mataram-se 10 mil. E está feito. Isso não tem interesse nenhum, não é? Porque não estamos a perceber nada daquele enquadramento humano, não é? Exatamente. E que pegaste ali uma coisa que eu acho que é muito interessante. Entretanto, tinha aqui várias perguntas, acho que ainda não te fiz nenhuma, mas excelente, está ótimo. Está ótimo. Mas aí estavas a dizer há bocadinho, nós todos gostamos de ouvir uma boa história. Portanto, temos que saber contar, no fundo. Eu lembro-me perfeitamente quando se dá uma história recente de Portugal, século XX, 25 de Abril. Um professor explicar nas aulas o que foi o 25 de Abril, tens metade a turma a dormir. Mostras um documentário como é que se vivia antes do 25 de Abril. Mostras um filme sobre o dia do 25 de Abril e os miúdos ficam considerados a ver aquilo. Portanto, eles gostam das questões, gostam de história, interessam-se, temos é que saber explicar melhor, se calhar, e de outra forma. E eu acho que o romance histórico é um veículo fantástico porque realmente lemos um livro sobre aquele tempo histórico e que acabamos de ler, conhecemos a história dos personagens e ficamos contentes ou não tão contentes com o destino deles, mas também percebemos perfeitamente o contexto em que aquilo aconteceu. E as pessoas, como tu disseste, não esquecem e interessam-se mais por história. Exato. E depois vão procurar outras coisas. Outras épocas ou sobre aquela época, enfim. Olha, voltando a tirar um bocadinho atrás, a tua história é quase toda, a tua obra histórica é quase toda centrada em figuras da história portuguesa, mas não só, também da inglesa. Tenho aqui uma curiosidade, como é que tu,
quando queres escrever um livro novo, como é que escolhes o protagonista ou a protagonista? Olha, já sabes antes? Já tens ali uma lista no computador de personagens históricas? Nada, não tens nada? A desorganização em pessoa como eu, nunca por aí de listas, esquece. Isso tinha que ter uma capacidade de organização que não tem. Mas eu acho fantástico uma pessoa que se autodenomina desorganizada depois escrever coisas tão organizadinhas como um romance histórico. É a bipolaridade, não é? Eu tenho muitas contradições em mim, mas depois é uma... agarras-te ali durante um ano ou mês, e quando tens um prazo em cima, e tu sabes como é trabalhar com prazos... Sim, às vezes não é fácil. O prazo tem muita força, não é? Porque estás ali sob pressão. O prazo é que é mais ordinário. Portanto, eu não tenho listas. Agora, o que acontece eu tenho de sentir paixão ou pela época ou pela figura. E os meus livros têm sido todos centrados em figuras, mas é evidente, tens que estudar a época. Portanto, claro. Como é que aparece? Aparecem de maneiras diferentes. Por exemplo, Constança, que vem a seguir a Vitória de Inglaterra, portanto, uma mulher conhecidíssima, e outra que ninguém sabe quem é. Constança era a mulher de Dom Pedro, do Pedro Inês. Sim, ninguém sabe quem... Que ninguém sabe quem é. E eu adorei escrever esse livro. Porque, o que é que eu quis? Precisamente porque vinha de duas grandes figuras, mas que eu contei através de uma perspectiva diferente, que era através da história de Portugal. Era a história de Portugal vista a partir da corte de Inglaterra, quer dizer, a primeira que era de Vitória. Isso, que história de Portugal é que eu posso contar com uma perspectiva completamente nova? E cheguei à Inês assim, disse, o que é que pode ser? E aí, pronto, e cheguei a Constança, achei que era uma coisa extraordinária, ninguém sabe o que é que ela pensou, o que é que ela sentiu, o outro lado da história, não é? Certo. Portanto, a Constança foi escolhida assim, é tirada absolutamente da sombra. Depois a Rainha Santa foi por... Aí foi um bocado de sugestão da editora, por acaso. Okay. Falou-me nela e a primeira coisa foi, não. Não vou fazer uma santa, não é? Porque nós temos aquela... Como é que se vai encarnar uma santa? Não é? Tens de ser muito religioso, ou não tenho nada disso. E foi interessantíssimo de fazer. Depois, também ela e muito o Dom Dinis. Depois, a partir daí, vem um homem, não é? O Infante Dom Pedro. Como é que me vem essa figura dos homens mais fabulosos da nossa história? O filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. Sabes como é que eu cheguei a ele? Por uma visita. Fui convidada a conhecer o paço dele. Olha, por cima é proibido lá ir, portanto foi uma grande aventura para lá chegar. Não se pode entrar, não sei o quê, mas acaba por imensa gente lá ir. E vejo aquele paço, que é um paço lindíssimo ao pé de Coimbra, em Tentugal, as pessoas conhecem dos pastéis. Exatamente. Está ali escondido, um passo magnífico, foi uma metáfora para a vida daquele homem, um grande homem que está escondido e que foi apagado pela história. E aquele passo, aquela imagem, teve-me na cabeça 4 anos. E eu comecei 3 livros antes de chegares a esse. E não acabei os livros. Né? Aliás, pouco comecei. Disse, não, eu quero fazer um Infante Dom Pedro. E assim foi. E depois fui para a Luísa de Gusmão, porque eu adoro o período da restauração, que é o período de restauração da nossa independência, que eu aconselho todos os portugueses. Eu acho que ficamos todos com um bocadinho de orgulho. Sim, sim. A saber como aquilo foi dramático, duro, sem dinheiro, sem exércitos, com a Europa contra nós, durante 28 anos. Como é que nós temos, apesar de tudo, um país independente. Eu tenho muito orgulho na nossa cultura e na nossa língua. E na nossa história. Porque nem português falaríamos, não é? Se não tivesse havido... Não falávamos todos castelhano, se não tivesse sido essa fase da nossa história. E foi uma espanhola, Luísa Gusmão, uma espanhola, casou depois com Dom João IV e a força era toda dela. E é mais uma personagem muito pouco conhecida. Dom João IV, malta que sabe um bocadinho de história, se a gente sabe quem é. É o rei, não sei quem, mas a força. A mulher dele, não é? Aliás, o papel das rainhas muitas vezes é desconhecido. E houve rainhas mais na sombra, mas houve outras que foram absolutamente as fulcrais. As rainhas tinham um brutal poder de influência. Olha, eram quem mandava na corte, se for estudar bem as coisas muitas vezes. Eram elas que mandavam na corte. Exatamente. Mas eram mesmo. Sim. E tinham poder real algumas, sobretudo se o marido gostava delas. Pois. Isso era o grande poder, como de qualquer pessoa, é o amor, não é? Claro. Não acontecia sempre, mas, por exemplo, a Rainha Santa, de quem o marido não gostava, claramente, Dom Dinis, aquilo foi um casamento desastroso, mas respeitava. É uma coisa engraçada e, portanto, era uma rainha riquíssima, que nós não associamos, não é? A Rainha Santa, riquíssima, das rainhas mais ricas, cheia de terras, porque a riqueza das rainhas vinha de terras que lhes eram doadas, com castelos. Por exemplo, Leiria, este não era o caso, mas Óbidos, por exemplo, Sintra, assim, havia uma série de terras, portanto, todos os bens e o produto dessas terras vinha para as rainhas, que tinham jurisdição também sobre essas terras, e a Rainha Santa tinha imensas. Portanto, era uma mulher riquíssima que pôde fazer muitas obras de caridade e ter algum poder político também à conta dessa riqueza.
Isso foi fascinante, que eu não estava à espera disso. Não, ouvir-te falar, lá está, ouvir falar de história mostra que aquilo que disseste há bocadinho, nós quando queremos escrever um livro de história temos que gostar daquela época, porque vamos ter que saber tudo ou quase tudo sobre aquela época. Eu também até gosto de escrever sobre o século XX, que é o século de história que eu mais gosto, não sei se é por ser o mais recente, mas é aquele que me diz mais. Gostaria de escrever um livro um dia também sobre o tempo dos reis, como se diz, mas eu acho que não deve ser fácil encontrar informação. Depende das épocas. Mas depende das épocas. Sim, depende das épocas. Já escreveste várias épocas diferentes, não é? Já fui muitas vezes. Desde o 13 ao 19, só não tenho o século XVIII. É a única que eu não tenho, desde o 13. E encontrar informação sobre o século XIII, XIV... Olha, onde é que tu vais? Olha, como é que tu consegues? Diz-me lá. Para já tens de... Deram-me um conselho uma vez, que foi logo no primeiro livro, e que foi extraordinário, que é, quando vais fazer sobre uma figura, tentar ler uma boa biografia. Sim. Começar logo aí. Se houver, não é? Mas tu escolheste várias protagonistas mais escondidas que claro, não têm biografias. Não, mas aí tens que ir aos cronistas, não outra maneira. Pois. Tens que ir aos cronistas. No caso da Dona Constança, mulher de Dom Pedro. Aquele linguajar antigo. Pois, aquilo não é fácil. Não é. É o Fernão Lopes, é o Rui de Pina. Neste caso a Constança, o Rui de Pina foi muito útil. Mas é uma linguagem, valha-me Deus, não é? Mas depois entras um bocado naquilo, mas demora, não é? Parece outra língua. É quase outra língua, assim, muitas vezes. Aquilo é uma coisa extraordinária. Parece que estás a ler um castelhano, assim misturado com outra coisa. É bastante difícil. Portanto, no caso da Dona Constança, por exemplo, fui através do pai dela. Ela era de tal maneira obscura, mas o pai dela era um grande fidalgo castelhano que punha em sentido quer o rei de Castela, quer o rei de Portugal, Dom Afonso IV. Um homem extraordinário, um grande académico, ainda por cima deixou livros escritos, e adorava aquela filha. Foi filha única durante muitos anos. Portanto, através do percurso do pai, e ela tem um percurso absolutamente incrível em Castela, esta Dona Constança, portanto, há várias maneiras cronistas. Vais, naturalmente, ler tudo o que existe cá, editado sobre aquela época. Também tens que ir à procura. A Biblioteca Nacional é um sítio do melhor que há. Sim, obrigatório. É obrigatório, que tu pões um tema e saem de 100 livros, não é? Portanto, há sempre... E depois, à medida que vais lendo, vais tendo mais referências. E depois os próprios livros têm bibliografia no fim. Sim. E, portanto, vais por aí. Mas é um trabalho de pesquisa de dar em doido, quase. Aquela malta que se queixa daquelas teses de dissertação do mestrado ou doutoramento para escrever um livro histórico, às vezes é bem pior do que isso. Às vezes não, é mesmo bem pior do que isso. E só para dizer uma coisa que é interessante. Das coisas mais difíceis, eu neste momento estou com um livro para lançar, quer dizer, ainda está na escrita e estou absolutamente aflita com a confirmação de dados históricos. Porquê? Porque os historiadores não dizem todos a mesma coisa. E tu já deves ter notado isso. Já me aconteceu no século XX, imagina então no século XIII e XIV, que havia muito... Nomes, datas, factos, coisas que não coincidem, porque também se baseiam... É mesmo complicado. E às vezes tens de ir por interesse narrativo, por plausibilidade, e é uma escolha. E podes sempre... Eu não gosto de fazer isto, mas podes sempre refugiar-te dizer que é ficção. Claro. Mas claro que... Mas a plausibilidade aí é que está. Eu pelo menos falo para mim, eu sinto essa responsabilidade, essa pressão, que é, falando dos bastardos de Hitler, é sobre a Áustria em 47. Eu quero que a pessoa que mais saiba sobre aquele tempo histórico leia o meu livro e não encontre nenhuma incongruência histórica. Pois. Eu sinto esta pressão. E eu já tive dificuldade em encontrar funcionamentos de organizações internacionais em 47, imagina então séculos XIII e XIV, deve ser difícil. Já te aconteceu alguma vez, por exemplo, teres ou achares que era uma boa ideia para um livro, uma boa personagem, e depois, por falta de informação, tens que abandonar o projeto? Não, até agora não. Podia ser a Dona Constança, que não há nada. Isso deve ser tão chato. Tens uma ideia que parece boa e depois, como não encontras aquilo que precisas... Sim, mas eu acho que isso pode sempre, não digo que isso não possa acontecer, mas podes sempre dar a volta, precisamente começando a ler sobre a época. E isso vai-te dar um interesse doido. Como é que eles conspiravam, como é que eles viviam, como é que... e isso falavam, vestiam. Tudo isso, e leres coisas que se passaram naquela época, e vai-te dar logo ali um grande enquadramento sobre essa personagem. Aliás... se for evidente, depende, mas quando estás a falar de reis, há sempre alguma coisa. Sim, são personagens aí há sempre alguma coisa. Agora, se falas... se for um personagem ficcionado, estás à vontade, então claro. Naturalmente. Mas se for uma figura que existiu, mas com muito pouca coisa, tens de ir ao que está ao lado. Imagina que foi um navegador.
estou agora a lançar, uma pessoa que foi nos barcos, mas ninguém sabe quem é, uma pessoa do povo que largou os campos para ir à aventura para os descobrimentos. Pode ser uma história interessantíssima. Pode, sim. E sabes lá, mas aí vais ver como é que vivia o povo, como é que vivia. Há registros, sabe-se que muitos homens largavam tudo, largavam a família, fazendo, por exemplo, imensa mendicidade em Lisboa, que vinham todos à procura de ir para os barcos e à volta disso, e depois como é que se vivia nos barcos. Portanto, é sempre possível, eu acho que é sempre possível alguma coisa, mas ainda não me aconteceu. Olha, as tuas protagonistas ou personagens principais são quase todas femininas. Gostava de saber se era propositado, se quando ou se foi simplesmente coincidência de achares que não, isto é interessante falar sobre esta. Isto porque eu acho que os teus livros podem servir também, podem não, servem de certeza. Tu mostras como é que era tratada a mulher naquela altura. Felizmente era muito diferente do que é hoje, não é? E se hoje ainda existe machismo, então naquela altura eram sociedades profundamente machistas, em que as mulheres, eu estava a dizer há bocadinho, não é? Se tivessem sorte com o casamento até podiam ter uma boa vida, se não tivessem estavam tramadas. Eu acho que os livros servem também um bocadinho para nós percebermos a primeira evolução social que a mulher foi ter ao longo dos séculos. Espero que sim. Também não sei, para isso, não sei se tinhas esse objetivo, mas eu acho que cada livro conseguimos ver um bocadinho como é que funciona. Há muito interesse na história das mulheres, sim, tenho que reconhecer isso. Embora também me interesse imenso, e como dizes, já tenho aí um dedicado a um homem, neste momento todo dedicado a um homem, e o seguinte acho que vai ser também um homem. Portanto, mas há sempre mulheres também muito fortes ali. Mas é verdade que a história das mulheres interessava-me imenso, porque lá está, ficam na sombra, não é? Muitas ficaram e tinham mais do que motivos para ser conhecidas, até porque, como o caso da Luísa de Gusmão, é uma força da natureza e ela é ela também, em grande parte, devemos a independência. Mais do que ao marido, naturalmente. Se o marido, que era o rei, não teria sido feito nada, que assinava os mas editais. era ela que estava ali por trás e tomava o pulso, e depois ele morre, portanto ela fica regente, fica mesmo à frente durante as guerras da restauração. Eu gosto sempre de dizer isto porque isto dá a perspectiva da realidade. Nenhuma foi com Dom João IV. Ele já tinha morrido quando se deram todas as guerras da restauração. Era Dona Luísa aos comandos. Não, olha, isso é uma coisa que eu não... Isto é extraordinário, guerra. Sim, e eu antes de ler esse livro não fazia ideia. Quer dizer, não tinha essa presença. Por isso é que eu gosto dos teus livros, porque dá-nos a conhecer muito melhor aquelas personagens que não parecem nos manuais de escola, e ficamos a conhecer muito melhor como é que funcionam as coisas. Olha, já percebemos que és um bocadinho caótica, pelo menos segundo as tuas palavras. Aposto que és muito mais organizada do que aquilo que dizes. Já falas comigo também sobre a pesquisa e planeamento. Quanto tempo, mais ou menos, é que tu dedicas na parte da pesquisa em cada livro? Tu pesquisas e escreves ao mesmo tempo? Ou pesquisas primeiro tudo e depois é que vais para escrever o livro? Eu começo pela pesquisa, quase sempre, mas estou sempre na pesquisa. Ou seja... Sim, nunca deixamos de estar, é verdade. Não é? Portanto, mas há pessoas que pesquisam tudo, têm o livro mais ou menos montado e depois é que vão escrever e depois, claro, eu fui mais assim nos 2 primeiros livros, com uma estrutura extraordinária. Eu estive ali meses a fazer a estrutura, que aquilo estava quase... Não estava escrito, não é? Mas estava tudo o que é que eu queria, que episódios e não sei o que mais, porque era a partir daí, não. Mas começo sempre pela pesquisa, evidente. Mas às vezes, durante a pesquisa, muitas vezes, eu estou na pesquisa e estou louca para escrever. Não sei se isso acontece. Acontece, sim. Mas estou farto daquilo. Estou a gostar, estou a ler e a pesquisar. De repente não parece que tens os dedos a eu quero escrever aquela cena. Às vezes faço isso. Vou escrever umas cenas que me apetece. Exatamente. Portanto, também tenho esse método assim, de repente, que não é nada organizado, mas estou com tanta vontade, aquilo está-me a empolgar de tal maneira, disse, não, eu tenho já que escrever uma cena à volta disto. Portanto, acontece fazer assim, às vezes, cenas desgarradas, porque estou a adorar uma parte qualquer da pesquisa. E até porque as ideias não voltam... Não sei se às vezes não voltam, sim. Quando te vem uma coisa à cabeça, até frases e não sei o quê, aquilo esquece, 5 minutos depois já desapareceu tudo. Eu, quando tenho essas ideias, escrevo para mim mesmo no WhatsApp, tenho ali umas notas, às vezes é no intervalos das aulas. Lá está a linha de organização. Já andar com um bloquinho ou com uma coisa qualquer. E às vezes é verdade, há ideias que tu tens ou frases que pensas, isto ficava muito bem naquele capítulo, no final. Nunca mais te lembras. E às vezes já me aconteceu, já tenho pena, nunca teres ideia a dormir ou quase a adormecer. Amanhã eu lembro-me, está bem, está. Há 2 ocasiões, 2 momentos na vida em que tu tens as melhores ideias, e não sou eu que já falei com muita gente e já agora confirmo contigo. Uma é antes de adormecer, precisamente. E por isso dizem que os escritores devem ter um bloquinho ali, porque e outra é a guiar, a conduzir. A conduzir também, é verdade. Sobretudo quando estás no meio do trânsito caótico, cheio de ansiedade. Não, é quando estás naquela coisa do piloto automático num sítio que tu conheces perfeitamente. Portanto, não tens que estar a pensar, a mente solta-se de tal maneira. Há ideias extraordinárias que vêm a guiar. Pronto.
Mas o A Dormir, lembro perfeitamente disto. Não foi assim há tanto tempo. Tive uma ideia que eu, lá está, no pré-sono achei genial, se calhar nem era. Pensei, não, amanhã eu vou-me lembrar. O dia seguinte acordei. Eu lembrava-me que tinha tido uma ideia, não lembrava o quê. Não, é horrível. Ainda hoje não sei o que era. Não. E estou chateado comigo mesmo. Aquilo é um estado assim, meio alterado de consciência, ali antes de dormir, portanto, ou escreves ou esqueces. Olha, e os teus livros demoram mais ou menos. Só para termos uma ideia, eu acho isso importante para as pessoas perceberem. Somente aquelas quando lanças um livro e 2 dias depois disseram já acabei, quando é que é o próximo? Que é um elogio, mas eu sei, ficas desesperado. Mas eu estive aqui a escrever 600 páginas e as pessoas depois leem aquilo em uma semana de férias, não é? É um elogio, não é? Mas dá uma vontade de dizer, olha amiga, mais devagarinho. Calma. 2 aninhos, 3 aninhos. Não, tem sido 2. Vamos imaginar em 2. Eu perco muito tempo na pesquisa. É um erro. Eu acho que eu acho sempre isso, porque depois estou sempre com a corda na garganta na escrita, não é? Mas sempre. Mas são 2 anos mais intensivos, não é? Ou estás mais... Não é tudo tão intensivo, aí é que está. Se eu fosse hiper organizada, até se calhar bastava 1 ano. Já fiz livros num ano. Um livro histórico num ano, acho que é um empreendimento difícil. É uma dedicação, é assim, não fazes quase mais nada. Pois é isso que eu te ia perguntar. Sim, é possível, mas é uma vida assim um bocado... Mas então tens de ter tempo livre. Eu, por exemplo, falo para mim, eu, dando aulas, ou para escrever muitas vezes, exceto durante períodos de férias, às 10 da noite, às 11 da noite. Não tenho o mesmo tempo e disponibilidade mental para os meus livros históricos. Mas dormes pouco também, se calhar é isso que eu ia dizer. Uma pessoa que precisa dormir, que é o meu caso, precisa olhas para mim, hoje acordei às 5. Mas... Olhas para mim e vês logo que eu durmo pouco. Que estas olheiras quase que me chegam ao rabo. Hoje estou assim, desde as 5 Mas tu consegues, quando é preciso, ter assim de... 5, 6 horas por dia para escrever, ou para a revisão, ou seja, para o que for? Francisco, é assim, isso é o mínimo, mas, por exemplo, quando estou nos 2 meses finais, podemos falar de 14 horas por dia, quando estou mesmo com a corda na garganta. Não, mas aí estou mesmo com a corda na garganta, estou atrasadíssima, estou cheio de dúvidas na pesquisa, mas afinal isto não está certo. 14 horas por dia. Eu perco muito tempo na pesquisa e não queres saber a quantidade de pesquisa que depois não sei onde é que está, por ser organizada, um drama. Os gajos que têm aquilo tudo. Eu tenho catalogado no computador. Aí eu escrevi um livro por ano. Eu às vezes penso que eu podia ser tão mais rentável se fosse organizado. Eu até às vezes fico meio obcecado, parece que aqueles maluquinhos com tudo catalogado, e depois o livro é publicado e eu perco aquilo tudo. Se for pesquisa histórica que me interessa, posso ajudar, sim, tenho todo o gosto. É retribuir o favor até. Olha, todos os livros que tu escreveste, algum foi particularmente difícil? Ou qual é que foi aquele que mais te desafiou? Qual é que foi a parte mais difícil, se quiseres chamar assim? Eu vou dizer o seguinte, o primeiro é sempre muito difícil, eu acho. Nem que seja porque estamos mais desconfiados de nós mesmos, às vezes. Não fazemos a menor ideia, não é? E, portanto, era uma grande figura, Isabel I, era a segunda figura, porque ele era quase a 2 vozes, era um homem sobre o qual havia 3 linhas na história de Portugal, portanto, era este, podia ficcionar. Portanto, o primeiro é difícil por isso. Não sei se isso acontecia, mas eu acordava à meia da noite com ataques de ansiedade. Não era aqueles ataques de ansiedade, não era um ataque de pânico, mas acordava e dizia, mas o que é que eu estou a fazer? O que é que eu me fui meter? Não te aconteceu isso no primeiro livro? Isso não, porque eu a dormir sou um ganda calhau. Que sorte. Eu durmo e fico. Ela, aliás, a outra Isabela, não tu, queixa-se que o miúdo chora e grita e eu... Isso não ouves? E eu às vezes ouço, mas é raro. A maior parte das vezes fico-me. Mas acontecia muito acordado, não é? Será que isto está bom? Será que vão gostar? Será que está bem escrito? Será que está interessante? Isso é o mínimo, não chegavas à ansiedade. Ansiedade no sentido, às vezes, acho que sim, de vez em quando sim. Aqueles ataquezitos de meia ansiedade de querer, olha, nem vou aplicar nada, acabou a conversa e fica assim. Assim, isso como acontecer, principalmente os primeiros, lá está, agora um bocadinho menos. Os primeiros têm, mas mesmo depois há muito. Por exemplo, com o Infante Dom Pedro, houve uma coisa muito complicada, porque ele era, eu não gosto particularmente de guerra, é uma coisa, eu não gosto de filmes de guerra, tapa os olhos, embora me interesse, mas as cenas de violência, e não gosto de descrever cenas de guerra, mas descrevo, porque acho que não posso fugir a isso. Ele era um cruzado também, claro. Foi cruzado e disse, não, eu tenho mesmo de fazer isto, e então entrei ali na guerra, mas fui adiando, por exemplo, há ali umas partes, e a viagem na Europa não há quase nada sobre o que ele fez, 3 anos, não é? Nas cortes fabulosas, e portanto aí era a pesquisa, mas era também muita ficção, mas que tinha de ser plausível, portanto isso foi um grande desafio. Mas houve outros. Equilibrar a precisão histórica com a liberdade criativa que a ficção nos traz, nos livros históricos, eu acho que às vezes não é fácil. Não.
E é como tu dizes, tem que ser verosímil, não é? Aquilo até pode não ter acontecido, mas quem percebe... Podia ter acontecido. Mas podia ter acontecido, exatamente. Eu acho que esta é a questão. Essa é o verbo não certo. Não é? É o tempo certo, sim, sim. Olha, tens algum truque? Isto agora é uma pergunta que eu tenho bastante interesse na tua resposta. Vais escrever um livro sobre o século XV, por exemplo. Tens algum truque para mergulhar nessa época? Filmes, documentários, museus? Tens alguma forma de te ambientares? Sim, agora que falas em museus, uma coisa que eu há bocado não disse na pesquisa, que eu acho muito importante quando existem, é ir aos locais. Sim, portanto, claro. É já começar por aí. Se houver castelos, se houver casas onde viveram, sítios onde passavam tempo, isso é fundamental, mesmo que seja ao campo. Tu vais perceber o que é que viram. Sim. Mas aí também é preciso cuidado, porque às vezes, lá está, a pesquisa é mesmo tramada, porque imagina, chegas a um campo extraordinário, cheio de árvores e tal, e estás no século XIV. Atenção, há muitas árvores ali Que no século XIV não havia. que não havia. E portanto é preciso cuidado com isso. Isso é o que eu chamo os pormenores, que parecem pequeninos, mas que a malta que gosta muito deste tipo de livros repara nisso às vezes. Bem, mas isso é das coisas que dá mais trabalho. Em Inglaterra, ok, estava esta árvore veio para cá quando? E depois nem toda a gente sabe, tens que ir à procura e às vezes para fazer uma frase demoras 3 ou 4 horas à procura de coisas. A mesma coisa com a comida e com as épocas. Eu tento ir ao pormenor, sobretudo na Idade Média, que gosto muito nessas épocas de descrever banquetes e de descrever coisas, porque é tão longínquo que acho muito interessante as pessoas verem como é que era. Punham as coisas em cima do pão, era servido de joelhos à mesa, e que tudo isso é muito engraçado. Então estou a fazer uma cena, por exemplo, em dezembro. Não vou dizer que vou ver o que é que havia em dezembro, porque nessas épocas tu não ias ao supermercado, não é? Portanto, Pois não. Não é? Portanto, comias as coisas. Que legumes é que havia nessa altura, por exemplo? Ou que frutas é que havia em dezembro? Ou esse género de coisas. Ou, por exemplo, estou em Leiria, se calhar comiam enguias do Rio Lis, porque era um prato muito típico na Idade Média. Então vou... Portanto, há esse tipo de cuidado. Por exemplo, estou na Idade Média, não vou dizer que estão a comer batatas. Porque as batatas vieram da América. Há muita coisa assim. E são chamados pormenores, que eu chamo por maiores, né? Que eu acho que é o que faz muita diferença, além da boa escrita, faz a diferença de um razoável livro histórico e um excelente ou um bom livro histórico, são esses pormenores que são importantes. E para mim eu acho que isso faz toda a diferença. Sim, agora não há nenhum livro que não tenha erros e anacronismos. Eu acho que claro, é muito difícil. É preciso dizer isto, é quase impossível. Agora é diminuir o máximo que se pode. E já agora falando, agora nem sequer tinha aqui, mas acho que é importante, porque eu já fiz essa experiência. Agora está muito na moda os ChatGPT desta vida. Adorei a tua cara. Não, e agora uma nova geração de autores, não estou a dizer que escrevem com o ChatGPT. Eu acho, nem me falas nisso, que eu até fico deprimida. Eu descobri o ChatGPT só o ano passado, com uma das minhas filhas. Andei deprimida à conta disso. Mas diz, faz lá. Não, o que eu vou dizer é que agora há pessoas a querer começar a escrever, que eu acho ótimo. Acho que quanto é um ofício nobre e que dá muito trabalho, que acho que as pessoas agora, principalmente com este episódio, estão a perceber isso. Eu já vi no ChatGPT, fui lá pesquisar de propósito. Em termos históricos, então, aquilo é uma desgraça. A Wikipédia, quer dizer, ainda pior se calhar, não podes... Não sei se é pior ou não que a Wikipédia. A Wikipédia qualquer pessoa mexe lá, não é? O ChatGPT vai buscar informações a vários lugares da internet, não se preocupa se é verdade ou não. Pois em história acho isso muito complicado. É uma desgraça autêntica. Aliás, nós agora como professores temos este problema, que é os miúdos, desde no quinto ano, já te apresentam trabalho no ChatGPT. Ainda consegues ver, acho eu, quando é que quando é que não é. Esse é que é o problema, e que as editoras já estão com esse problema, não é? Porque as coisas... Como é que se vai detectar isso? Mas num caso de um livro histórico, acho que é muito fácil. Para já ainda é muito fácil. Tudo o que eu meti lá para ver informação, encontrei tanta contradição. Olha, desde o ChatGPT, a alimentação do Dom Dinis, punha-los a comer batatas, de certeza. Portanto, não, isto... Por acaso agora vou fazer isso. Não, quase certeza. Porque... Vou fazer essa experiência. Isto para dizer aqui que realmente, se calhar pode haver pessoas mais novas ou menos informadas a pensar, agora estão aqui a falar de trabalho, ChatGPT resolve-vos isso. Mas é preciso muito cuidado. Não resolve. Não mesmo. E não quer dizer que não se vá para confirmar uma coisa ou outra, mas não é de toda uma informação fiável. Portanto, quando se escreve um livro histórico, temos mesmo que ir às fontes, aos locais, como tu disseste, aos arquivos, ler os cronistas da época com aquele português todo esquisito para nós. Não é de todo o ChatGPT, entra, está feito aqui o meu livro histórico. Nem pouco mais ou menos. Não, e, aliás, o livro histórico, de certeza. Mas mesmo qualquer livro... Sim, sem dúvida. Eu acho que é preciso cuidado com isso, não é? Porque estás ali a usar ideias e até frases que não são tuas. Aquilo é complicado, porque... Eu acho que um autor que escreva com o ChatGPT não é bem um autor. Posso estar aqui a ser mais ou menos polémico, não sei, mas também temos que ter as nossas opiniões. Porque lá está a dizer, o texto não é teu. Pois. Uma coisa é tu ires lá confirmar uma coisa ou outra que eu já acho arriscado.
já encontrei muito erro naquele antro de parvoíce, e já recebi trabalhos de alunos que depois percebi que vinham de lá, que ele estava com coisas, enfim. Eu acho que o que vale de um escritor é também o facto de aquilo ser teu. Claro. Seja bom ou menos bom, ou fantástico ou horrível, é teu. Todos somos influenciados por alguma coisa, não é? Não há ninguém Obviamente. no mundo que não tenha sido sempre influenciado por alguém. Agora, outra coisa é uma cópia, não é? Isso aí acho complicado. Olha, se um autor novato que queira escrever um livro histórico, que conselho é que podes dar? Para além de... Olha, não vão achar GPT. Exatamente. Para além desse. Era mesmo isso que eu ia já começar. Façam uma boa pesquisa. Começar logo por aí. Não tenham ideias pré-concebidas, é outra coisa muito importante. Porque nós muitas vezes achamos coisas de figuras históricas, por exemplo, e temos de dar a mão à palmatória. Que é um bom conceito também como jornalista, não é? Nós às vezes vamos com a ideia de uma coisa e temos de ter a humildade. Olha, afinal não é bem assim como eu pensava. Não é fácil. E nós, portanto, acho que isso é mesmo importante. É ir com abertura. Portanto, estar disposto a mudar, e mesmo já quando o livro está a ser feito, eu mexo muito nas personagens para trás e para a frente. Não sei se tu fazes isso. Eu, quando o livro é lançado, eu não vou ler nunca mais, porque sei que se for ler vou querer mudar coisas. Não, mas eu sou igual. Portanto, não... Quando as pessoas dizem, como é que é os seus livros, é que nem pensar. Nem pensar voltar a olhar para aquilo. Para já descubro coisas, já não escrevi assim, não gosto disto. E estou a falar tipo na semana em que sai. Portanto, não tenho nada aquela... Mas é isso. Não é? Portanto, o conselho que eu dou é esse. É uma boa pesquisa e ir absolutamente aberto e tentar ter algum rigor. Outra coisa importante é estudar a cabeça das pessoas. Para qualquer época. Eu acho que isso é um desafio para muito... literatura, ponto. Qualquer livro de ficção. O que interessa, e a história lá está, a história é a cabeça das pessoas, sempre, do princípio ao fim. É tudo das pessoas. E as mentalidades mudam ao longo dos tempos, não é? E não é fácil. As mentalidades mudam, mas os vícios mantêm-se. Exatamente. Portanto, a corrupção e os maneirismos das sociedades, às vezes, são iguais. Tudo das pessoas, as invejas, as inseguranças, os ódios, os amores, as paixões, isso não muda. Muda a maneira de expressar. E isso é o que é uma coisa fascinante. Portanto, acho que conhecer o funcionamento humano, adoro psicologia, portanto é uma coisa que eu também acho que é importante. E agora estou a fazer essa pergunta mesmo por curiosidade. Eu acho que não deve ser fácil às vezes, estamos no século XXI, não é? Compreender como é que no século XIV ou XV as pessoas pensavam daquela forma, porque são formas de... A sociedade evoluiu, felizmente. Claro. Há bocado estamos a falar da questão das mulheres, por exemplo. Já te chocou certamente ler passagens ou histórias de forma como se tratavam as pessoas, as crianças, até os animais, por exemplo, não é? Claro. Mas nós temos que retratar... Eu vou dizer isto de uma forma muito simples. Tive uma leitora, aqui há uns tempos, que disse que Uma Vida Censurada é um livro sobre o Estado Novo, não é? Então ela não gostou porque havia personagens muito machistas. Eu disse, mas era assim. Exatamente. Disse, olha, minha senhora, nos anos 30 era assim. Se eu concordo? Claro que não. Também teve uma que me disse que não achou verosímil porque nos Bastardos de Hitler houve um nazi que ajudou um dos miúdos no campo de concentração. Disse-lhe, olha, os nazis não eram todos maus. Claro. Os principais... Quantos foram forçados... Os principais eram, não é? Quem mandava naquela comandita era. Mas se pensares que havia miúdos e quanto mais avançou a guerra, pior, que eles às tantas já recrutavam qualquer coisa. Sim. Desesperados, não é? Portanto, havia miúdos jovens, e mesmo de início, completamente inocentes, e depois também estavam com a cabeça... Não estou a falar dos campos de concentração, não. Estou a falar da guerra em si. Eles não faziam... Muitos deles não faziam... ideia, por acaso é interessante, é que nunca se pensa também do lado alemão. Há muitas pessoas que também sofreram. E eu quis pensar no lado alemão no livro. Bem. No pós-guerra foi o povo que mais sofreu, sem dúvida alguma. Houve miúdos que foram mortos por serem alemães, ponto, era vingança. Claro. Mas há muitos relatos de miúdos que foram como oficiais para os campos de concentração, orgulhosos de representar a pátria, de servir o Führer e não sei o quê, e depois chegavam lá e pensavam, isto é o quê? Vou ter que matar estes, vou ter que fazer isto. E não queriam, mas tinham que fazer. Não, e também em Portugal, também nos campos de concentração em Portugal, claro, de parte da PIDE, claro. Aliás, é uma informação, cá falámos de pesquisa, que eu tive muita dificuldade em encontrar. Imagina um agente da PIDE, houve muita gente que aceitava ir para a PIDE por sobrevivência, porque não tinham comida e na PIDE pagavam. Medo e fome, são duas coisas. Exatamente. Pronto. Depois percebiam como é que a PIDE funcionava e diziam, eu quero me ir embora, como é que é para sair da PIDE? Não sais. Portanto, isso era um drama que não se fala, nem há muita documentação. É muito complicado julgar, sabes, as épocas históricas e quer dizer, é facílimo julgar a barbárie nazi. Claro, sim. Não há coisas que são fáceis de julgar. Não, isso é facílimo de julgar. O que eu digo é, às vezes, o comportamento dos povos, das pessoas, dos que não mandam,
dos que são mandados, e o caso da Alemanha nazi é um excelente exemplo. Eu tenho aprendido muito nos últimos 3 anos sobre isso, porque uma das minhas filhas tem um marido alemão, que é uma pessoa que nós adoramos, e não queres saber o que eu tenho aprendido com ele, com a vergonha que ainda hoje um rapaz de 30 anos tem. Por causa daquilo que fez. Os pais dele, que por acaso são pessoas extraordinárias, por cima são bávaros, não é? Portanto, sabes o que é que isto, onde o grande berço do nazismo era lá. E ele conta histórias que nós que estamos deste lado, não é? Então eu que venho de uma família, o Holocausto, como tu sabes, era falado desde o berço, apesar de não sermos judeus, o meu pai tinha uma obsessão com aquilo, portanto os alemães, os maus, os maus, os maus, e é muito interessante, é como na pesquisa, não é? Estar aberto, eu faço-lhes imensas perguntas, eles vão abrindo, eles têm muita dificuldade em falar do tema ainda hoje. Pois sim, pois. Esta geração, por exemplo, ele conta-me que o Tobias, que nas escolas primárias iam lá sobreviventes de campos de concentração que mostravam o número. Portanto, havia essa preocupação de mostrar, mas os pais dele, e o avô dele então, porque o avô dele, o irmão foi mandado para a Itália já no último, nunca apareceu, entregaram uma mochila. O irmão, o avô dele que sobreviveu, nunca conseguiu abrir a mochila durante o resto da vida. Os traumas também que esta gente... Eram miúdos de 18 anos. Completamente. E então a história que lhes contavam, já agora é curioso de contar, os alemães pensavam, portanto, o povo normal, que a Alemanha estava a ser atacada pelos aliados e pela América. E portanto eles iam defender a pátria, porque senão era uma coisa de sobrevivência. Portanto, toda a lavagem cerebral. Portanto, é muito curioso isto e não muda igual, não é? Nós olhamos para os nossos dias e temos, não vamos falar de nomes, não é? É o poder da propaganda, não é? Que não é assim tão difícil e hoje as forças políticas têm outras ferramentas para fazerem estas... O melhor exemplo é a nossa época. Sim, achávamos uma paz consolidada e democracias consolidadas e vê-se que não é verdade. Nem pouco mais ou menos. E apesar de ter a era da informação, então a gente supostamente vai à escola e aprende e temos 500 mil fontes para nos informarmos, a verdade é que acho que estamos cada vez mais mal informados. Há muita contra-informação e é muito fácil manipular pessoas. Por isso é que a história se repete. Mas o conhecimento da verdadeira história, porque quando as coisas repetem-se quando a história é esquecida. Eu digo sempre, por exemplo, esta extrema-direita na Europa há 40 anos era impossível. Porquê? Porque havia toda uma geração que tinha vivido o horror do nazismo. Portanto, na Holanda, tu não encontravas já há 40 anos ou há 50 anos uma pessoa... Aquilo era... Estava ali era muito quase marcado. Tabu, pois. Era tabu e as pessoas recordavam, tinham passado aquele horror. Mas quando? E havia os rituais, iam às escolas, falavam, recordavam, faziam aquilo tudo. Isso desapareceu. Porque nós achámos que íamos ter uma paz eterna, não é? A tua geração e a minha também. Sim. Porque anos 90, isto era uma... Nós achámos que nunca mais vai haver guerra na Europa. Depois houve a Bósnia, não é? Mas ninguém deu atenção. Quando a guerra é longe, nós aqui na Europa parece que não é importante, não é? Pois, basta ver o que está a passar agora também. Aquilo era na Europa, lá está, mas era suficientemente longe. E nós vivíamos todos iludidos, que a paz era eterna. E isto é que é coisa, paz nunca é eterna, Francisco. Nunca. Não vai ser nunca. Eu tive nos 50 anos do 25 de Abril, foi lá à minha escola, um antigo... Um dos soldados portugueses esteve na rua na altura do Terreiro do Paço e isso tudo. Ele disse uma coisa que eu na altura não tinha pensado muito, mas fiquei assim... Que era aquela coisa como quanto mais tempo passa, mais quem viveu morre. Exatamente. Portanto, e esse é o risco. E a malta que não viveu aquilo, que não, ou estuda, não é? ou informa-se, ou lê livros sobre o assunto, ou vê documentários, seja o que for, ou então, como não sabe, eu acho que o problema é isso. Mas aí as escolas têm um papel muito importante, sem dúvida. Porque aí vai depender das famílias, e por cima as famílias estão cada vez menos com os filhos, os miúdos estão a Deus dará, se não são. A escola tem um papel muito importante. Eu não acho que a escola não substitui. Dizer, os professores têm que educar as crianças. Não vou dizer uma barbaridade dessa, ainda por cima fui professora, mas não há nenhuma dúvida que tem um papel importantíssimo. De não só de ensinar, mas de abrir horizontes por causa dessa solidão em que vivem as crianças. Ensinar e a informar. Acho que neste momento tem a escola tem essas duas valências, por é que devia ser mais valorizada e protegida, também, na minha opinião. Mas eu, como estavas a dizer, não é? Eu acho que se as pessoas lessem mais... Toda a gente sabe o que aconteceu no 25 de Abril ou na Segunda Guerra Mundial, acho eu, quase toda a gente. Agora, a informação mais pormenorizada que aconteceu mesmo... Há muita gente que as conhecimento é isso mesmo. O conhecimento é muito pela rama. Houve um ditador, houve um senhor de bigodinho esquisito que mandou não sei o quê. E foi mau. Pronto, e sabem isto. Soubessem o que as pessoas passaram, o sofrimento, não é? Ouvir, eu digo sempre isto, não sei se já foste ao Museu do Aljube, porque eu acho que é... Não, mas vale muito a pena.
Na minha escola, leva-se lá os alunos do 9º ano, quando se começa a estudar o 25 de Abril. E o Museu do Aljube tem testemunhos reais, as pessoas escrevem lá coisas nas paredes que eles escreveram, eles vêm a solitário, as pessoas passavam quadrados mais pequenos que este estúdio e estavam lá sem luz durante meses. E há miúdos que, pronto, um ou outro que não querem saber, acabou. Sim, mas a grande maioria, tens muitos miúdos que nas aulas estão na deles e saem de lá com os olhos abertos, claro. porque Porque viram e fazem perguntas e saem de lá, Astor, não pensei que... Não pensaste? As visitas de estudo é das coisas mais interessantes que pode haver. Pá, sem dúvida. Não é? São aulas fora da escola. Claro, mas claro que é caro, é tudo isso, mas deve-se, tanto quanto possível, apostar muito, muito por aí. Porque a história é viva, lá está. E que se repete. E que se vai repetindo, exatamente. E aquilo que estava a dizer há bocado acho que é muito importante. Nós tínhamos que dar aquela ingenuidade de pensar, nós já evoluímos muito, já nos respeitamos uns aos outros, já não há tanta discriminação e parece que até estamos a regredir em questões tão básicas como respeitar o próximo, não é? Olha, e o que eu te queria perguntar, se calhar a última pergunta, achas que a literatura histórica tem aqui também uma função cívica, social? É assim, eu acho que quando nós escrevemos não temos bem esse objetivo, nem temos que ter. Mas acaba por ter, nem seja indiretamente, não? Eu tenho sempre algum cuidado, porque acho que sim, mas quero ressalvar aqui uma coisa antes de dizer o que acho. Que eu tenho maior respeito pela história e fico às vezes um bocadinho preocupada quando as pessoas falam de uma forma como se o romance histórico devesse ensinar e substituir-se à história. E não. Aí, pronto, e tu que escreves, portanto, a história sempre. Agora, o que o romance histórico, acho que sim, porque lá está, porque interessa às pessoas, as pessoas vão querer saber mais e nesse sentido tem um papel muito importante, faz as pessoas interessarem-se pela história, quererem saber mais e naturalmente abre horizontes. Portanto, acho que isso sim. Essa parte, acho que é talvez a questão mais importante da literatura, é abrir os horizontes, não é? Que as pessoas, pelo menos, lá está, se calhar, voltando à mesma questão, enquanto professor, vejo, não são todos, nem pouco mais ou menos, eu acho que aquela questão de, gerações agora, não, gerações sempre tiveram gente muito boa e gente menos boa, tenho já passaram alunos pelas mãos que são seres humanos incríveis e que têm esses horizontes abertos, lá está, e que estão interessados e querem saber mais, portanto não entro por aí. Mas acho que cada vez mais temos pessoas, não é miúdos, adultos mesmo, com horizontes muito fechados. Portanto, a minha vida é isto, eu quero saber de futebol, eu gosto daquilo, eu passo não sei quantas horas por dia no Instagram e no TikTok. Pois, o que se passa lá fora, nem sabem. Eu fiz um trabalho com alunos do 9º ano em cidadania, que era, no fundo, de irem fazer perguntas para a rua sobre cultura geral. Guerra, sobre coisas básicas. Ou que nós achamos que são básicas. E como é que os miúdos vieram em pânico. Setor, quase ninguém sabe nada. Obrigado. Pronto, não sejam como aquelas pessoas. Pronto, no fundo a mensagem era esta. Mas eles ficaram assim, porque eles tinham aquela ideia que um adulto, não é? Um adulto sabe tudo, o adulto está informado, o adulto vai ajudar-me. E a mim faz um bocado de confusão. Muitos adultos que temos parece que estão alheados do que se passa. Mas é isso mesmo. E se calhar precisava de um livro para lhe abrir horizontes. Não é? Era muito importante. A leitura é sempre importante, não é? Pronto, olha, Isabel, muito obrigado. Isto foi uma longa conversa, isto era para ser 20 minutos, não é? Dizias tu? 20 minutos não, mas eu falei meia horinha. Portanto, estamos quase em 50, está no tempo certo. Isabel, olha, obrigadíssimo por teres vindo. Gostei muito obrigada, Francisco. Obrigado por seres simpático e dizeres que gostaste muito. É verdade. Muito obrigado por este momento. Acho que foi um momento de reflexão importante. Olha, pode servir também, não é um livro, pode servir também bem para abrir algum horizonte de alguém. Um grande beijinho. Queres dizer adeus às pessoas? Quero. Espero que tenham gostado. Umas boas férias e se puderem levem um livro. Ou dois, sim. Exatamente. Olha, eu quando era miúdo adorava ler nas férias. Tão bom. Minha mãe tens o tempo todo, não é? Podes pegar e continuar. Eu era aquele parvo que estava na toalha a ler enquanto a gente estava na água. Ainda hoje sou parvo, pronto. E pessoal, olha, muito obrigado por terem ouvido. Espero que tenham gostado. Obrigado mais uma vez à Isabel. Vamos agora degustar pastelaria requintada. Espero que gostes. E beijinho para todos. Muito obrigado por terem ouvido.